Sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se durado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, a paz de Jesus Cristo. Que Jesus possa estar nesse momento visitando a casa de cada um de nós, entrando e batendo a porta, batendo e dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e vou cear com você. Cear significa: eu quero fazer uma aliança com você. Eu vim a este mundo, disse Jesus, para salvar o homem, salvar aquilo que Deus fez com tanto amor. Deus criou todas as coisas, mas ao homem, Deus formou do pó da terra, a sua imagem e sua semelhança. Portanto, Deus não fez algo qualquer. Deus formou com suas próprias mãos, porque você é importante, porque você entende. Ele deu dominação de todas as coisas, para que você seja dominador. Por isso que também nós somos criadores. Deus formou o homem. Deus criou o homem, formando com as suas mãos. Soprou o seu próprio espírito. Ruá, o Espírito de Deus. Para quê, amados? Para que você tenha a vida eterna. É assim que Deus fez, ou seja, formou o homem do pó da terra. Sabia que o homem também cria, né? O homem criou o computador. O computador formado de memória, formado até de pensamento, mas dependente do homem. Como assim, pastor? Porque o computador depende do homem para poder existir, ou seja, ele não responde sozinho, ele só responde se você fizer alguma pergunta com ele no teclado. Ou então deixar ele programado. Mas ele depende do Criador. Ele depende do homem. Tudo que o homem cria também vai depender do homem. Se cria o robô vai depender do homem. Mas Deus não criou um robô. Deus fez uma criação de risco. Formou o homem à sua imagem. Para dizer assim: você quer fazer isso? Sim, eu quero. Você não quer? Então não faz. Ele te deu livre-arbítrio. Eu acho muito interessante uma passagem em que Deus aparece a Pedro, em Lucas capítulo 5. Eu vou ler para vocês, Evangelho de Lucas capítulo 5, onde Deus aqui investiu num homem, um homem que não tinha conhecimento de letras, mas tinha vontade própria. Dizia sim e dizia não. Talvez fosse um autista. Uma pessoa que não sabia negar. O que vinha na cabeça ele falava. Como um autista, né? Mas que não tinha vergonha das palavras. Dizia o que pensava. Quem era esse homem? Lucas capítulo 5, versículo 1 diz: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te de largo e lançai as vossas redes para pescar.
Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada. Mas, de acordo com a tua palavra, eu vou lançar as redes. E isto ele fez, e apanharam grande quantidade de peixe. As redes quase se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros de outros barcos para que fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista desta pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram a sua sociedade da pesca. Disse Jesus a Simão: Não temas, Simão, você será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram o seguiram. Amados, é um detalhe tão importante nesse chamado, porque foi um chamado que Jesus estava fazendo para um homem que ia dar continuidade ao trabalho. Ou seja, continuidade à missão de Jesus. Pedro foi um homem muito importante. Neste chamado, a gente pode observar algumas coisas interessantes, porque Pedro vinha de uma decepção. Que decepção? De uma pescaria que ele acostumava fazer sempre, e essa pescaria deu errado. Ele não pegou nada. Amado, quando você vê um pescador recolhendo as redes, sai de perto, porque você vai escutar coisa que não quer. Porque aquilo ali é o pão nosso de cada dia deles. E a esperança deles é o peixe. E quando não vinha peixe, alguma coisa de errado tinha acontecido. Mas muitas vezes na nossa vida também as coisas dão errado e a gente pensa que está tudo errado, que nada vai dar certo, que as coisas estão caminhando para o mal, que eu estou com urucubaca, como dizem as palavras assim, trazidas de alguma forma, urucubaca, a coisa está ruim para hoje, eu acordei com o pé esquerdo. Mas não. Talvez você tenha acordado assim e Deus está dizendo para você: eu quero aparecer na tua vida para mostrar alguma coisa que você não sabe, que eu sei. Aquele ali foi o dia de Pedro. O dia de Pedro, Tiago e João. Os três companheiros de Jesus, que andou com ele todo o tempo, subiu o monte da transfiguração, onde Jesus ia levar esses três. Os três primeiros. O número 3 é um número muito importante para Deus, né? Quando eu estudei, falaram que uma mesa para ficar de pé, ela fica melhor com 3 pés do que 4. Porque o ângulo de 120 graus vai dar mais força a esta mesa para apoiar as coisas em cima, para ser suporte de outras coisas. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo veio para ser suporte da igreja, e a igreja é suporte do ser humano. Muitos encaram a igreja de uma forma muito literal, mas se você encarar de uma forma espiritual, a igreja tem a chave dos céus. Não Pedro, a igreja celestial, a eclésia, você, eu, todos nós. Pedro aqui é um exemplo, que ele estava numa noite que nada deu certo, um dia que nada deu certo, e tudo ia dar errado, consequentes daquela noite que ele não pescou nada. Mas de repente aparece alguém que prega sobre semeadura. Foi isso que ele pregou? Foi. Jesus, quando pediu o barco de Pedro, ele pregou sobre a semente que é caída em terra. Você vai ler no capítulo de Mateus, no Evangelho de Mateus, fala que ele saiu, é o mesmo texto. E ali a ordem é diferente, ele vai dizer o que ele pregou. Que uma semente caiu à beira do caminho e não nasceu nada, outra caiu em lugares onde tinha espinhos, também não rendia nada. A outra caiu num solo rochoso, também não rendeu nada. Mas uma outra caiu em boa terra. E essa terra é o coração das pessoas. A semente é a palavra de Deus que Jesus lançou. E que Pedro ali naquele momento observou e chamou aquele homem de mestre. Por que ele chamou de mestre? Porque ele
chamou de professor da palavra, porque ele sentiu que naquela palavra tinha alguma coisa tão forte, que ele falou assim, eu pesquei a noite toda, mas em cima das suas palavras eu vou lançar a rede. Se você falar para jogar do lado de lá, eu vou jogar. O que você falar, Jesus, eu vou lançar debaixo da sua palavra, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer diferente. Amado, o que Jesus fala com você hoje é isso. Quando você lançar alguma coisa, lança sobre a palavra. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa palavra vai fazer diferença na sua vida, porque o sobrenatural de Deus vai surgir diante dos seus olhos naturais. E você vai entender o que é a metafísica sobrenatural de Deus. Aquilo que nós não vemos, mas nós vamos começar a crer através da verdade. Conhecereis a verdade nos libertará. A palavra de Deus. Foi assim que Pedro se converteu. E quando ele viu aquela quantidade de peixe, talvez Pedro fosse egoísta, queria aqueles peixes todos para ele, ele falou, não posso. Eu tenho que dividir com os meus pescadores, os meus vizinhos, mesmo aquele barco ali que eu não gosto muito dele, que ele compete comigo, mas eu vou dar peixe para ele. Porque não fui eu quem pesquei. Eu reconheço que alguém e alguma palavra foi lançada. Não é só para mim, é para todos. E aqueles que recebem a minha palavra serão salvos. Como disse Jesus. Essa palavra não foi só para os discípulos, é para mim, para você, para todos aqueles que o recebem. É interessante um texto de um pescador, em que Jesus traz tantas referências, tantos mistérios que não dá para entender com a capacidade intelectual, mental de um homem que cria um computador, mas a capacidade de um homem de fé, que abre o seu coração para que Jesus Cristo possa entrar e fazer morada na sua vida e na minha vida. Abra o teu coração. Efatá. Abra os seus ouvidos para ouvir. Abra a sua mente para entender o que as coisas do Espírito de Deus quer falar com você. Pedro fez isso, amados. Nunca mais foi do mesmo homem. E ainda falou assim, você agora não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. O que significa pescador de homens? Você vai dar peixe para os homens agora? Não, o que é isso? Não, porque eu te sustentarei. Quem dá o peixe sou eu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Lembra dessa oração? A oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa aquele que vos ofendeu e dá peixe para ele. E dê peixe para ele. Porque você vai ver a recompensa que você vai receber não é do peixe, é do Senhor. É da palavra que te lançou. E que você tem resultados que você não vê. Porta que Jesus abre e ninguém fecha, e porta que Jesus fecha. É porque ele vai abrir outra melhor para você. Se você perdeu o emprego, você sabe disso, você confia. Deus está fazendo coisas novas na sua vida. É esse Deus que eu estou falando com você. Deus vivo, o Deus verdadeiro. Um Deus que não é de pau nem de pedra. É o Deus que é Espírito, que procura adoradores em espírito e em verdade. Não somente adoradores de música, não, adoradores de coração. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti, posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o grande de amor. Não temerei mal algum, porque tu és o meu Senhor. Receba essa palavra de Deus. Partilha essas palavras como peixe nos braços de outros, na mente de outros, para que outros possam recebê-la. Porque é o Espírito de Deus que fala contigo. É a graça de Deus que está sobre mim, está sobre você. Eu não sei qual a noite que você passou no escuro. Eis que a luz de Deus te ilumina. Jesus quer te fazer luz.
Hoje mesmo Deus me deu essa experiência. Luz para que outros vejam você, sem você perceber que você é a luz do mundo e sal dessa terra, tempera através do Espírito de Deus. Que Deus abençoe vocês. Quinta-feira estou dando aula lá na Igreja Metodista em Itaipuaçu, às 9 horas. Eu não. O Espírito que habita em mim, porque eu não tenho capacidade de interpretar nem a palavra de Deus. Vá lá, ali no Recanto de Itaipuaçu. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Tanto mistério. Um mistério que oculto está, que nem os profetas a ele revelou, só a Paulo e aos homens de Deus que estamos aqui. Que Deus abençoe você, que a graça de Deus envolva o seu coração. E domingo à noite, às 18h30, temos a ceia do Senhor e também um culto maravilhoso para abençoar a sua vida. Amém? Deus abençoe. Senhor, em nome de Jesus, se há pessoas enfermas que sejam curadas. Que as suas mãos agora, Senhor Deus, não sejam as minhas, mas sejam as furadas. Aquelas que foram para a cruz, mas que saiu de lá inteira de uma forma diferente para curar, para libertar, para salvar. Em nome de Jesus, aquele que tocar em suas mãos, em alguma parte do corpo que esteja enfermo, seja curado agora, em nome de Jesus, pelo poder do sangue do nome de Jesus. Que a graça de Deus envolva o seu coração, e se você quer aceitar Jesus, diga: eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, eu entrego a minha vida a Ele. Você fazendo isso, você vai ter uma novidade de vida a partir de agora. Você vai nascer de novo da água e do Espírito, porque Deus vai fazer algo de novo na sua vida. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo através de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? E estamos aí. Glória a Deus por todos vocês que assistem. Glória a Deus pela Igreja do Senhor. Glória a Deus pela Igreja Metodista em Itaipuaçu. Fiquem na paz de Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém? Tamo junto. Vamos lá. É Deus na frente e atrás. Vamos nós, sempre seguindo a Jesus, com fé e esperança. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Aleluia, Thaís. Ouça tudo depois dele, te ensinou, viu tudo. Vai ouvir, porque Deus tem sempre uma palavra de força, de vitória. Não se esqueça dos nossos eventos. Temos bastante evento. Dia de saúde, sábado agora, lá na nossa igreja. Temos atendimento médico gratuito, cardiologista, aferição de glicose e outras coisas mais que você vai receber lá, uma oração gratuita. E eu estarei lá. Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus. Amém.